Olá, tudo bem com você? Pronto para mais uma aula hoje? Isso mesmo, super mega animado. Mas primeiro, uma meditação para fortalecer o nosso dia. Depois, vamos ao nosso conteúdo, ok? Bora meditação! O título da meditação de hoje é Manso como um Leão. E o texto bíblico está lá no livro de Daniel, no capítulo 6, versículo 27, que diz o seguinte: Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Você já ouviu alguma história de pescador? É isso mesmo. Esse termo ele é utilizado para mostrar histórias que parecem irreais ou mirabolantes, algo muito extraordinário. Provavelmente você tenha um amigo assim, todos temos algum amigo que conta esse tipo de história. Essas histórias elas parecem irreais, algumas delas são, claro, porém a gente percebe que as histórias da Bíblia, por mais mirabolantes que sejam, elas não são histórias irreais, elas são muito reais. Temos muitas comprovações históricas e arqueológicas sobre esses personagens que fizeram maravilhas. Um deles é Daniel. Não tô lembrado não. Tá lembrado não? Não, nunca nem vi. Daniel, ele acabou sendo jogado na cova dos leões e ali, obviamente, ele morreria imediatamente. Morria. Porém, aqueles leões foram acalmados por um anjo que Deus havia enviado. O rei Dario, que era o rei ali na época, ele percebeu que o que tinha sido feito foi errado em jogar Daniel lá. Foi uma tática, uma estratégia de alguns líderes ciumentos. Dario entendeu o poder de Deus e quem era Deus. I am God. Portanto, a partir daí, ele fez um decreto falando que as pessoas deveriam, a partir daquele momento, honrar, adorar somente ao Deus de Daniel. Pode ter certeza, o mesmo Deus que enviou um anjo para fechar a boca dos leões é o mesmo Deus que também envia anjos para ajudar você nos momentos de dificuldade ou fazer algum livramento. Saiba, esse Deus se preocupa com você. Eu quero convidar você também a entender que esse Deus é extraordinário e entregar o seu coração a Ele. Vamos orar? Deus, da mesma forma que o Senhor livrou Daniel e também tocou o coração de Dario, pedimos que o Senhor venha tocar o nosso coração e enviar anjos para nos livrar daquilo que for necessário. Se não formos livrados, possamos aprender a viver com essas situações e nos tornarmos pessoas melhores. Em nome de Jesus, amém. Valeu, galera, que Deus abençoe muito. Tá aí, tudo tranquilo com você? Gostou da meditação? Que bom, fiquei feliz, eu vi que você realmente compartilhou dessa mensagem maravilhosa. Agora vamos trabalhar um pouquinho, ok? Quero lembrar a você que você está trabalhando na apostila 4, ok? E aí você tem aqui, ó, o módulo 11. Nós começamos a trabalhar interpretação textual. E o primeiro texto que nós trabalhamos foi a petição ao presidente, que eu tenho aqui uma opinião, né, mascarada em forma de uma petição. Quero lembrar a você também que esse texto foi publicado, né, pelo Clóvis Rossi na Folha de São Paulo. E aí o contexto está em forma de uma carta, ok? Mas ele usa uma referência à linguagem jurídica, que é o que pede uma petição. Então, o pedido, você solicita algo a alguém, aqui é ao presidente, o presidente do Brasil. Na época, deste texto, quem estava como presidente era Itamar Franco, então, que foi eleito vice, na chapa do Fernando Collor, mas em função do impeachment, né, Collor saiu e agora ficou Itamar Franco. E ele, então, nomeia, né, o Fernando Henrique Cardoso, como professor universitário e sociólogo, como novo ministro, como um dos seus ministros. E aí surge um probleminha aqui, porque neste momento eles lançam, então, um programa chamado PROER, que era um programa de estímulo à reestruturação e fortalecimento do sistema financeiro nacional. Ele foi idealizado em 94, mas executado em 95.
ok? E aí, o que era exatamente esse programa? Era um programa que concedia, então, uma ajuda do governo a bancos privados. E ele estava liberando, neste momento, então, 16 bilhões do dinheiro público aos bancos privados, como o Bamerindos, o Banorte, o Crefisul, o Econômico, Mercantil Nacional e o Pontual. E agora eu tenho aqui o Clóvis, um jornalista, certo? Que escreve uma carta agora ao presidente, mas é publicado no jornal, na Folha de São Paulo, que é o jornal. Então, agora ele fala sobre essa questão de que a filha dele pediu que ele, então, que ela iria fazer um empréstimo. Por quê? Porque ela é professora, estaria ganhando seu terceiro filho, né, precisaria de ajuda, e agora o governo nega e dá esse dinheiro público a bancos privados. Então, ele usa de uma figura de linguagem muito interessante nesse texto. E você já trabalhou figuras de linguagem, e eu quero lembrar a você que a figura de linguagem que ele trabalha é a ironia, ok? E nossa atividade de hoje, nós vamos trabalhar com a ironia. Então, vamos lá. Você vai abrir a sua apostila, ok? E nós vamos acompanhando aí. Vamos voltar aqui. Estamos na página 6 e nós vamos trabalhar com a ironia. Para isso, eu vou pedir que você abra a sua apostila e nós vamos destacar algumas informações importantes sobre a ironia e os efeitos do sentido, uma vez que ele usa essa figura de linguagem dentro de um texto narrativo, é um texto em forma de carta, só que esta carta, ela não é entregue, né? Ela é publicada. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que os autores, certo? Eles fazem isso. Eles usam uma maneira própria de escrever, e aí uma dessas formas são as figuras, que você já conhece muito bem, as figuras de linguagem. Então, vamos destacar isso. Ele usa as figuras de linguagem. Entre elas, você já estudou, porque a gente já trabalhou numa aula anterior, a comparação, a metáfora, a elipse, a hipérbole, a personificação e outras, ok? Pois bem, neste momento, o texto trabalhou com a ironia. O que seria a ironia? Seria uma expressão de um pensamento oposto ao significado literal das palavras. O que significa isso? Que não existe, então, correspondência entre aquilo que se diz e o que se quer dizer, ou o que se pensa de fato. Ok? Não é, então, a ironia, ela está ali de uma forma que vem o quê? A criticar, ok? Indiretamente. O que ela pode criticar? O mau comportamento, como a desonestidade. Isso quando acontece algo pior, né? Em um dia que já está ruim. Vamos ver um exemplo aqui de ironia. Você é bem esperto, perfeito para um dia como hoje. Percebeu? Aqui. Então, neste momento, ela está o quê? Criticando indiretamente. Então, a ironia, ela vai exigir do interlocutor, certo? Que ele, de uma forma consciente ou inconsciente, ele consiga perceber qual é a mensagem. E aí eu vou ter aqui as máximas, né? E os princípios, eu vou ter o princípio da cooperação ou a máxima conversacional, que foi o que a gente já viu em aulas anteriores, ok? E isso faz com que o ato comunicativo tire o quê? A ambiguidade. Então, a ironia não é ambiguidade. Ambiguidade é outra significação, certo? Portanto, para que você possa entender essa ironia que estará presente ali no texto, você precisa, como interlocutor, fazer o quê? Fazer inferências, ok? E as inferências vão poder ser feitas a partir daquilo que é verbalizado pelo locutor. De que forma eu vou conseguir perceber que é uma ironia e não ambiguidade, prof?
pela entonação do discurso quando ele for oral. Aí é tranquilo. Mas, como eu vejo isso na parte escrita? Você vai observar os recursos, as reticências, o ponto de exclamação, as aspas, que são sinais, certo? Que mostram ali a presença da ironia no texto. Ótimo? Muito bem. Agora, a ironia, ela tem elementos, certo? Que são contraditórios. Então, eu percebo que quando a ironia se faz presente num texto, e eu consegui identificar ela pela pontuação, quando você tem, por exemplo, uma charge, um cartoon, você consegue usar ainda a linguagem não verbal para ajudar você a perceber a ironia. Mas um texto só com linguagem verbal, você vai perceber que no contexto do enunciado, há uma distância entre aquilo que foi dito e aquilo que o quê? Que se pretendeu dizer. E aí eu tenho o efeito desejado, que é o da ironia. Então, a ironia não é uma brincadeira. Pode ser uma brincadeira? Sim, está brincando com um fato que é real, certo? Mas quando faz isso, o que que a gente percebe ali? Que tem um interesse. Há um motivo por que se usou a ironia. Então, quem produz uma ironia, qual é o objetivo do escritor? É atacar, certo? Ou defender-se de um ataque. Ok? Ou ainda pode ser o quê? Falar a dois interlocutores diferentes com o mesmo enunciado. Olha esse exemplo aqui que aparece lá naquela petição ao presidente, naquele texto do Clóvis Rossi. Olha o que ele diz aqui. Sabe, melhor do que ninguém que coração de pai é como seu governo em relação aos bancos. Olha os 2 pontos aqui. Olha só aqui. Absolutamente incapaz de resistir ao menor pranto. Então, observe que a afirmação de que o governo é completamente incapaz, olha, ele ressalta isso aqui, ó, incapaz de resistir ao menor pranto dos bancos, você consegue compreender que a posição discursiva do Clóvis, ela é outra. O que ele quer dizer exatamente isso? Com essas palavras, ele quer dizer que o quê? Que o governo ele não deveria assumir um comportamento paternalista em relação aos bancos, já que ele não faz o mesmo com as necessidades financeiras do povo que elegeu. Então, a crítica aqui nesse texto é bem interessante. E nós percebemos, então, que dentro da literatura, e esse é um texto literário, um texto narrativo, a ironia é aquela arte de zombar, de criticar alguém, uma coisa ou uma situação. Para quê? Qual o objetivo desse? Para obter uma reação do leitor, que pode ser atingida através dos objetivos lúdicos, sádicos e críticos. Quando ele escreveu essa carta, e a carta não foi entregue ao destinatário, mas ela foi publicada no jornal, porque no jornal eu tenho a posição de várias pessoas, o pensamento de várias pessoas e vários interlocutores lendo essa mensagem. Mas ele acredita que o quê? Que o próprio presidente vai ler, porque ele está representando o quê? A voz do povo. O Clóvis aqui, ele é um jornalista, ele está representando a voz do povo, já uma vez que o povo não vão todos lá no Palácio do Planalto falar com o presidente. Então, na mídia, quando eu tenho esta carta ao presidente em forma de petição, publicada ali no artigo de opinião, o que a gente percebe? Percebe que a ironia vem ressaltar o pensamento crítico do Clóvis, que é contra o presidente liberar 16 bilhões a bancos privados, e criar dificuldade em liberar um dinheiro necessário a pessoas como professores, que são mal remunerados, certo? E têm família para sustentar, como outros trabalhadores também. Especificamente, o texto aqui se volta em defesa dos professores, ok? Então, você percebeu que a ironia,
ela é muito pertinente dentro do texto literário. E aí você tem um exemplo aqui, fechando, então, a nossa aula de hoje. E eu quero que você observe aqui, que é do Monteiro Lobato. A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Professora, mas aqui não tem reticências, né? Aqui não tem ponto de exclamação, não tem o aspa. Onde você consegue perceber? Olha só, olha as palavras que ele usa. Excelente. E ele usa a palavra judiar. Judiar é maltratar. Como alguém que pode ser excelente pode judiar, ok? Então, perceba que o Monteiro Lobato já usa isso muito na literatura, assim como outros autores, ok? Muito bem, já trabalhamos agora com a ironia e seus efeitos de sentido no texto a partir daquilo que a gente já viu na análise da aula anterior, ok? Concluímos a nossa aula hoje. Falo com você na próxima. Um abraço e um beijinho no seu coração. Até lá!